E aí galerinha que assiste meu canal, velho, como vocês estão hoje, nesta noite ou dia, se vocês aí desse lado estiverem vendo Achou que eu devia virar youtuber a falar brasileiro, pessoal? Sejam sinceros. Não sejam, estou a brincar. Pessoal, estamos aqui para ver um vídeo. Apareceu-me estes vídeos recomendados e eu pensei, obviamente vamos ver isto juntos. Sotaque português versus sotaque brasileiro. Especialistas explicam a diferença. Mano, eu explico já. O sotaque português de Portugal é melhor. Ah, Wanchi, mas você... Não quero saber. Estou a brincar, ok? Não levem... É zoeira, galerinha. É zoeira. Olha aí, já agora a Instant Gaming está com grandes descontos. Menos jogos a 95%, 31, 51. E se vocês quiserem mesmo ver, vêm aqui e fazem ordenar por desconto melhor e tem jogos a 1 euro também. Digam ninguém, o link está na descrição. Aproveitem rápido. Portugal é tão diferente do falado no Brasil. E eu não estou me referindo aqui às palavras. De fato, eles usam algumas palavras diferentes das nossas, como comboio para... Eu nunca percebi ônibus, estás a ver? De onde é que veio o ONI? Autocarro. Autocarro também faz sentido, porque é um carro automático. Também não... Mas pronto, há melhor do que ônibus. E tipo, comboio, trem. Nenhum faz sentido, mano. Comboio, que o boio vai... O boy vai com algo e o trem, tipo, quer dizer que tem alguma coisa, mas enganar, não sei. O telemóvel para celular. Eu tô falando da sonoridade mesmo. Ou melhor dizendo, do sotaque. Por exemplo, ouve só essa frase. O secretário desprestigiado falou com extraordinária responsabilidade. Agora... Epá, imagina, eu percebo, tipo, estás a ver, é muito difícil, o pessoal tem que abrir mais a boca a falar, pá. Agora, se vocês falarem bem assim, vai dar rápido, claro que ninguém vai perceber um caralho. Só nós é que percebemos, porque nós, tipo, ok, a nossa língua nativa, mas agora o pessoal lá fora vai perceber um caralho. Perceber alguma coisa, o pessoal de fora, não, pois... Olha como um brasileiro diz a mesma coisa usando as mesmas palavras. O secretário desprestigiado falou com extraordinária responsabilidade. É, mano, mas lagou um bocado. Ela falou mais rápido, ela tem mais skill, vamos ser sinceros. Ela falou, o secretário português-geral do Estado... O secretário-geral do Estado... Mano, engasgou-se, vamos só aqui... Nós, brasileiros, achamos a fala dos portugueses meio acelerada. Às vezes até difícil de entender. Já eles costumam dizer que a gente fala cantando, mas nem sempre foi assim. É um bocadinho. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, o sotaque deles era diferente. E com o tempo, passou por muitas mudanças. E a língua portuguesa precisou de séculos para se consolidar no Brasil e se tornar o português brasileiro, sendo influenciado por línguas africanas e indígenas no processo. Meu nome é João da Mata e esse é mais um episódio da nossa série sobre os sotaques do Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar da diferença do português brasileiro para o português europeu. Para fazer esse episódio, eu conversei com vários especialistas. E percebeste o que eles disseram? Estou brincando. Eles me explicaram quais são as diferenças entre o português brasileiro e o europeu e, principalmente, qual é a explicação para essas diferenças. Certo. Eu vou começar justamente... Eu estou a brincar, mas eu estou curioso. Tipo, é assim, vocês sabem, eu tenho uma avó que é brasileira e ela tinha o sotaque brasileiro, mas dava para perceber porque ela falava muito lentamente, então falava assim, ô Felipe... Você não pode fazer isso. Tipo, é mais calmo, tipo, percebe-se agora. Ó Felipe, não sei como é que... É porque ela nunca falou assim para mim, portanto eu nunca sei como é que é o brasileiro agressivo. Tive muita sorte que a minha avózinha brasileirinha era má para mim, dava-me com o vime? Dava. Para quem não sabe o que é um vime, é um pau, grosso assim numa ponta, mas fininho noutra, que é como se fosse um chicote. E toda a gente da minha família levou com o vime quando fazia as neiras. É o que é, toda a gente apanhou. Mas era muito fofinha. Um ponto que vários desses especialistas me disseram que é a chave para entender a diferença desses dois sotaques. Eu tô falando das vogais. No caso dos brasileiros, a gente adora vogais, como me disse a professora Silvana Araújo. Porque a gente tem, vamos dizer assim, uma obsessão por vogal. A gente quer manter o padrão, consoante, vogal, consonante, vogal. Isso é verdade. Final, eles têm muito babafo, o, pipi, a, e, a, u, e, u. É o padrão silábico das línguas africanas que vieram para cá, no grupo banto, em grande número, né? Isso não parece ser obra do acaso, é uma coincidência. Não. Guarda essa informação sobre as línguas africanas que a gente já volta nela. Faz sentido as línguas africanas. Os brasileiros tendem a pronunciar as vogais de forma bem clara, o que facilita a compreensão das palavras. Exatamente. Além disso, a nossa tendência é manter esse padrão consoante-vogal. Para ficar mais claro, a gente vai usar aqui transcrições fonéticas, que são uma forma de representar na forma escrita os sons que a gente emite na fala. Por exemplo, olha só essa frase. O psicólogo deu uma resposta óbvia pelo telefone. Agora, olha a transcrição fonética da palavra psicólogo. Caralho! Essa palavra tem uma consoante muda, P. Mas na hora de pronunciar, eu adiciono um I que teoricamente não era para estar ali. Não existe, A mesma coisa acontece com a palavra óbvia, que também tem uma consoante muda. A linguística chama isso de epêntese. E é um fenômeno interessante porque mostra que a gente pronuncia todas as vogais, até as que não existem. Mas e no caso dos portugueses? Mas isso é um bocado lag, estás a tu... Essa vogal não existe, vais pronunciá-la. Não é... É um bocado estranho. A Marisa Cruz, da Universidade de Lisboa, me disse que o que acontece lá é justamente o contrário. No português europeu... Nós abreviamos.
às vezes nem dizemos o E, tipo tem, sei lá, telefone, não dizemos telefone, dá para perceber. Somos preguiçosos. Dizer que nós comemos vogais. E não só, também comemos presunto, chouriço, salsicha, gajos. No fundo, o que é que acontece? Nós reduzimos as vogais e podemos até apagá-las. Para ficar mais Isso é claro, verdade. houve a mesma frase que eu falei antes, só que dita por um português. O psicólogo deu uma resposta óbvia pelo telefone. Dá para ver de cara que os portugueses não adicionam o i em psicólogo e óbvio como eu faço. E no Mas telefone fica também. mais clara quando a gente olha uma palavra como telefone, que tem justamente esse padrão consoante-vogal que os brasileiros gostam tanto. No meu caso, a pronúncia é telefone. Telefone. Imagina, nós falávamos assim, o telefone, fosse um i no fim, com o nosso sotaque ia ficar muito engraçado, vogais né? bem audíveis. Mas alguns portugueses reduzem o som dessas vogais, ao ponto que elas quase somem. Não, nós não dizemos o i, nós dizemos telefone. Nem tem um e, nem tem o i. É telefone. Não tem estes i's, não tem? Telefone. O resultado Não, é que tele. Tu dizes tele. Mas não digo telefone, digo telefone. Telefone. Eu digo assim. Pois agora tu dizes bué da rápido e deixou de fazer. Sabem como vocês repetem a puta da palavra e deixam de fazer telefone? Ok, a pronúncia dos portugueses parece ter mais consoantes do que vogais. Pra gente, brasileiro, isso soa muito estranho. Parece que nem é um falar de português, porque são muitas consoantes. Isso... Mas para nós é engraçado, vocês, telefone. Tipo, é engraçado, tipo, parece tipo, sei lá, uma criança, estás a ver, falar telefone, tipo, parece bem animado, estás a ver, bem, yay, não sei. Não é próprio, né, da nossa constituição de sílaba. Então tá, os brasileiros são obcecados por vogais e os portugueses comem elas. Mas será que sempre foi assim? Eu fui atrás Adoro comer vogais. das raízes históricas dessa diferença. Eu descobri uma coisa surpreendente. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, o sotaque dele era diferente do sotaque de um português atual. As vogais que ele usava eram mais abertas, assim como nós brasileiros fazemos hoje em dia. Segundo o linguista Paul Tessier, é só na segunda metade do século XVIII que dá para dizer que a maior parte dos portugueses comiam as vogais. A sério? Grandes hipóteses Antes eles não comiam as vogais, mano. Não sabem o que é bom. linguísticas da nossa área, né? Que, na verdade, o que mudou em relação a esses termos rítmicos e prosódicos foi o português europeu e não o português brasileiro. Só que por que essa redução aconteceu lá e não no Brasil? O motivo para isso pode ser o contato linguístico. Ou seja, no decorrer dos anos, o português de Portugal sofreu mudanças, como é comum com toda a língua. E o português brasileiro também sofreu mudanças, só que em um outro contexto linguístico e histórico. Mas que contexto foi esse? Primeiro é importante deixar claro que, apesar de o português ter chegado aqui em 1500, demorou para ele se tornar a língua dominante e mais falada no país. E vamos pensar assim, não, mas nós também temos a influência do espanhol ao nosso lado. Por acaso é tipo, Portugal tem Espanha, que é uma língua espanhola, né? Tipo, e no Brasil também tem muitas línguas espanholas ali. Por exemplo, o espanhol diz celular, né? Telefone, e o pessoal do Brasil também diz celular. Eu acho que ou seja, a influência desses países por causa do celular, acho eu, né? Na verdade, até o também dizem teléfono, né? Teléfono. Se calhar há países... Lá está, se calhar é assim também. O Brasil era um verdadeiro mosaico linguístico. Esse mapa mostra as línguas faladas no Brasil na primeira metade do século XVIII. Caralho! Em tons de verde estão as línguas indígenas do tronco Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. As línguas gerais, usadas por povos indígenas, colonos... Parece mesmo língua africana, Tupi-Guarani. Bandeirantes e missionários como meio de comunicação. Em tons mais escuros estão regiões em que tribos isoladas falavam suas próprias línguas. Ok. Vale lembrar que antes da colonização, estima-se que existiam cerca de 1000 línguas indígenas diferentes no país. Em tons vermelhos estão as línguas africanas que chegaram ao Brasil com o tráfico de escravizados. Quimbundo. Bem engraçado. Nagô. Yorubá. Como Quimbundo, Nagô e Yorubá. Eu acho fofo estas cenas assim. São as regiões em que o português dominava. É só a partir do século XVIII, com o ciclo do ouro, que o português começa a se impor como a língua dominante do Brasil. Primeiro, por causa da vida maciça de portugueses e africanos que chegaram no país. Esses novos colonizadores e escravizados foram desalojando os colonos paulistas e mamelucos que falavam a língua geral. Além disso, a expansão da atividade pecuária, impulsionada pelo ciclo do ouro, integrou amplas partes do território brasileiro, acabando com quilombos e tribos indígenas no processo.
Nesse processo, as línguas gerais foram proibidas e cada vez mais indígenas e africanos Proibidas, ok, não fosse sabida, é foram proibição. forçados a falar português. Isso se intensifica com a chegada da família real em 1808. Nesse momento que a imprensa régia é criada e que escolas e instituições científicas são desenvolvidas. E em Que é puta de 1850, com o fim do tráfico dos escravizados, a principal fonte de multilinguismo do Brasil acaba. Então, a gente pode dizer que no início até do século XX, o português se impôs como língua da maioria da população. Pois, foi imposto mesmo, ou seja, ou falas, ou isso, pá, yeah, pronto. Esse processo de Acaba por também, quebra muitas raízes, né, que injustamente. A linguística deixou suas marcas. Nenhuma língua africana foi preservada, e o número de línguas Caraca. indígenas passou de 1000 para cerca de 300 atualmente. Foi um Hoje, terço. o português é hegemônico Passou-se no um Brasil. terço. Só que a nossa variedade, o português brasileiro, foi influenciado por todas essas outras línguas que fizeram parte da nossa história. Certo. E uma dessas influências pode ter sido justamente a nossa obsessão por vogais. Enquanto o português europeu começava a comer as vogais, o nosso passou por um outro processo. Segundo a professora Silvana Araújo, o contato linguístico com essas línguas africanas teria reforçado o uso de vogais mais abertas e a manutenção do padrão consoante-vogal no português brasileiro. É uma questão óbvia, né? Vieram muitos africanos que eles já tinham seu padrão nativo, Certo. consoante-vogal. Então, a gente fala que era, então, é compreensível que quando eles ouvissem pneu, eles colocassem pneu, porque na sua língua... Mano, eu acho bem engraçado. Pneu. Mano, não sei porquê, mas já faz sentido, tipo, acrescentarem a vogal por serem, tipo, por fazer parte da forma como eles se comunicam. Mas para nós, né? Pneu, mano. Criança, lá da África, Ai, era assim, caraca. consoante-vogal. Isso fica claro quando a gente pega palavras usadas no nosso português que têm origem africana. É o caso de babaca, funé, moleque, muvuca. Todas essas palavras Ui, muvuca não sei o que é. seguem esse padrão consoante-vogal. Só que para Muvuca. manter esse padrão de fala, a gente costuma transformar o som de palavras que têm encontros de consoantes ou de vogais. Por exemplo, é comum que a gente fale fazendo e comendo em vez de Ah, não diz o D. É lá, cu. Comendo. Não dizem o D às vezes. fazendo e comendo. Ou seja, apagando o som do D. Pois, também comem. Vocês comem consoantes. Nós comemos vogais, vocês comem consoantes. Então, afinal aqui toda a gente se come uns aos outros. É o que me está a parecer. Comemos-nos todos. Do outro lado, em palavras como caixa e baixa, a gente às vezes pronuncia caixa e baixa. Nós aqui também. Vai depender do sotaque. Eu por acaso digo baixa, mas há pessoal que diz baixa, caixa, há pessoal que diz vermelho e há pessoal que diz vermelho. Acho que depois já passa a ser tipo sotaque. Já nem é tão... Ou seja, sotaque dentro do sotaque. Acontece em palavras que terminam com R. Comer, fazer, dever. Pois. Tudo isso para manter esse padrão consoante-vogal. Nessas línguas do grupo que vieram para aqui... Mas faz sentido, dever, comer, tipo... É mais... Parece mais fácil de entender. Porque quando metes o comer... Comer? Comer. Estás a ver? foram muito importantes, não vieram. Parece mais básico, na verdade, né? Eles não Mas têm não significa que seja pior. consoantes encerrando sílaba. Mas tem uma outra diferença entre português brasileiro e europeu que não tem a ver com as vogais, mas É o tamanho da... É isso que ele vai dizer, né? Os portugueses têm mais, né? Desculpem. com consoantes. Ouve só com atenção como um português pronuncia essas palavras. tia, dia, Eu, assim como a maior parte dos Metem o J e o X. Tia, dia, né? brasileiros, falamos diferente. Tia e dia. Mas Pois. por quê? Isso acontece por conta de um fenômeno chamado palatalização. É muito mais comum quando pensamos no português do Brasil, ou se queremos imitar o português do Brasil, imediatamente vamos começar a palatalizar tide. Começamos a dizer tia e dia. Isso Por ocorre quê? porque o I é uma vogal palatal, ou seja, na Vogal hora de pronunciar, palatal. a língua tem que chegar perto do palato, no céu da boca. Isso faz com que as consoantes que vêm antes, no caso Dia, dj. Mas é bué. São cenas diferentes. Ti, né? T e D, sejam palatalizadas. Na prática, o som delas muda e fica meio chiado. Mas por que a gente fala assim e os portugueses não? Ainda não existe um consenso acadêmico sobre isso. Mas Pois. alguns estudos apontam que isso também pode ser uma influência de línguas africanas no português. Eu acho que no final tudo vai ser tudo influência em línguas africanas, não é? Por causa das colónias, por causa de também estarem em contacto, por exemplo, na Amazónia, tipo, acaba por ter muito, lá, as cenas indígenas, é muito, eles eram muito vogais também, né? brasileiro.
A gente falou da influência das línguas africanas. Há uns que é tudo menos vogal, que é... Não é? Tipo, que é só barulhos com a boca também. Mas e as línguas indígenas? Uma influência bem marcante das línguas indígenas no português brasileiro é o que a gente chama de R caipira. Se você quer saber mais detalhes disso, assiste o nosso vídeo sobre o sotaque paulista. Mas... o R. O R não, mas há vários sotaques que eu às vezes sei. Por exemplo, ele tem um sotaque de... Explicando rapidamente. Não vos sei explicar, mas há vários sotaques brasileiros também. Esse teria nascido da dificuldade da população falante de língua geral, ou seja... de língua geral? Tipo, isto é um sotaque específico de um sítio. Não sei se é de São Paulo ou se é... Mas acho que é de uma dessas, de Rio de Janeiro. De pronunciarem o som do L quando eles aprenderam português. É um fenômeno que a linguística chama de... Isto muito assim, linguística chama... Tipo, é muito de um sítio específico. Potassismo. Com isso, a pronúncia... Por exemplo, do Nordeste, eles falam assim, tipo, Nordeste, né? Tipo assim, mais... do L... Acho que é, não é? Ele virado um R meio embolado. No Porto é, oi que é, filho da puta, estás a falar para quem, caralho? E isto é tipo, bom dia. No Porto é assim. Em Lisboa é... Olá, e estão-te a mandar para o caralho. É o oposto, a saber. O olá é para te mandar para o caralho. Que a linguística chama de retroflexo. Estou a brincar, pessoal de Lisboa, é brincadeira, mano. Olha aí. Esse R não é falado em Portugal, é falado aqui no Brasil, em regiões que tiveram grande presença de bandeirantes. Isso porque o sotaque caipira se espalhou com os bandeirantes. Porta, forte... Isto é o OR, eles dizem porta de horta, porta. E esse R só aparece no final das sílabas. Mas tem um outro aspecto que diferencia bem o português brasileiro do europeu, que é bem fácil de perceber, mas pode soar um pouco abstrato. Falando da música da nossa fala. Nosso jeito de falar seria um pouco mais cantado do que o dos portugueses. Tem a ver com o que os linguistas chamam de prosódia. Para entender o que é prosódia, pensa só num aplicativo de navegação ou numa inteligência artificial. Olha como a fala desses aplicativos soam. O carro está fechado. Apesar da pronúncia das palavras ser parecida, a fala humana tem uma coisa diferente, uma música diferente. Certo. Ritmo e entonação bem próprios, ou seja, uma prosódia. A gente explica com a melodia da fala. Então a fala, ela não é só composta... Mas olha que... por exemplo, o pessoal da Venezuela também fala assim a cantar, um espanhol mais cantado. Los españoles hablan así num tono muito monótono, joder, tío, porque no sé qué. Y pues en venezolano hablan así, como Circasio cuando tenía su canal y habla así: hola a todos mis colegas, hoy estamos aquí para abrir una caja de un juego. Hey, ¿qué pasa, colegas? ¿Cómo están? El juego que me compré fue este, Uncharted 3. Pueden ver aquí que está en portugués, porque vivo em Portugal. Bro, eles falam... Mas é mesmo? De consoantes e vogais, a fala natural, né, dos seres humanos. Então, a gente não tem só uma sequência, né, de um P, de um A, para quando a gente vai formar um enunciado, mas a gente tem uma melodia. Mas nem todos têm a mesma música na fala. Mas isso é bem engraçado. Os portugueses têm uma prosódia bem diferente. O Laboratório de Fonética da Universidade de Lisboa fez uma pesquisa bem interessante a respeito disso. Olha só essa comparação entre uma frase dita por uma brasileira e uma portuguesa. Manel vai ser presidente. Manel vai ser presidente? Mas imagina, ambos têm uma música. Mano, ele vai ser presidente. Tipo, mas é uma música tipo, sei lá, do brasileiro é mais, mano, ele vai ser presidente. Parece ter mais entoação, não sei, parece ter mais, se calhar, personalidade. O nosso é muito, mano, ele vai ser presidente, estás a ver? E o deles tem mais personalidade, é mais carismático, eu acho, um bocadinho. Esse gráfico feito por eles mostra as Mas atenção, o nosso continua sempre nunca, olha aí, não... variações de altura em cada fala. Como dá pra ver, no português brasileiro existem mais movimentos melódicos do que no português europeu. Esse aspecto que eles dizem, o português brasileiro é mais cantadinho, que é exatamente isso, porque a gente tem muitas variações. Enquanto para português do Brasil a gente tem muito sobe e desce, europeu no geral. Eu adorava estudar este tipo de merdas, man. Acho tão interessante, tipo, estudar o porquê das coisas. Eu cada vez mais gosto de saber o porquê das cenas. Não é as cenas lá de políticas aqui, nada disso. Não, mas tipo, cenas curiosas, estás a ver? Deste tipo, adoro isto. Tem só uma subida inicial e depois o declínio da sentença, que dá a impressão que a gente fala mais devagar, mas isso é uma percepção, porque a gente tem características rítmicas, prosódicas, diferentes.
Bom, com isso a gente está chegando no final. Adorei este vídeo. Sobre os sotaques do Brasil. Adorei este vídeo, Vale lembrar, mano, como sempre, que nenhuma dessas variações que a gente mostrou aqui é considerada errada ou certa. Exatamente. E eu estou a brincar quando digo que a portuguesa é melhor. Atenção, não me levem a mal, isto é brincadeira. Elas são válidas. Cada um fala como sabe, mano. A gente vai abordar outros sotaques do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de... Muito fixe, mano. Isto é da BBC do Brasil. E há uma coisa que eu gostava de dizer que é... Este tipo de conteúdo, nós não temos a BBC em Portugal a fazer isto. Nem sei se temos BBC portuguesa sequer. Mas estás a ver, isto é tão... Imagina, não é que por estar a aprender alguém, ou seja, por ser brasileiro, gostava que existisse em Portugal, mas eu sinto que há falta deste tipo de conteúdo interessante no YouTube em Portugal. E depois o pessoal pergunta-se, cada vez há mais pessoal português com expressões, ou pelo menos um vocabulário mais abrasileirado. Porque o português, cá em Portugal, não investe neste tipo de conteúdo. Mano, e ok, eu estou a falar, olha, onde faz tu? Epá, eu não tenho essa qualificação, tipo, eu sou só um gajo aleatório que era puto, fazia vídeos e olha, agora estou aqui. Mas há muita gente com essa qualificação que podia fazer. Este rapaz, não, claramente é qualificado para falar sobre isto. Se calhar faz investigação, tirou o curso, é interessado sobre estes assuntos. Tipo, agora, eu sinto que faz falta este tipo de conteúdo cá em Portugal também. Falado em português europeu, vá, como lhe queiram chamar. Eu acho mesmo, mano, porque... Não sei, gostava às vezes de ver conteúdo deste na minha língua, também era fixe perceber agora tipo a diferença, agora como é que um português falaria disto, não porque vai falar que é melhor ou pior, mas percebem, tipo, olha, não sei se me fiz entender, mas pronto, enfim pessoal, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, toda a gente está a ver, seja do Brasil, seja de Portugal, seja de Angola, Moçambique, seja de onde quer que se fale português, mano, um abraço a todos vocês, man, e obrigado por terem visto o vídeo, sim, uma beijoca e um beijo no próximo vídeo, man, fiquem bem.